Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós estamos mais um dia para trazer um capítulo da Bíblia, né? Esse é o propósito de estar meditando na palavra do Senhor. Nós estamos aqui já em 2 Samuel, capítulo 10, e nesse capítulo aqui nós vamos ver, né, o que é a pessoa seguir o conselho de uma pessoa má, de uma pessoa ímpia, né? A gente vê nesse contexto aqui que Davi, ele sendo generoso para com o rei Naás, esse rei que outra hora tinha ajudado a Davi a se esconder, e ele quis agir de benevolência, né, para com o rei que havia morrido. Então ele via mensageiros, né, pessoas ali para prestar as condolências, né, por esse momento fúnebre. E o seu filho Hanum, ele acaba interpretando mal essa atitude de Davi. Ele não vê com bons olhos, ele acaba se deixando levar, né, por aqueles conselheiros que trouxeram um relatório negativo contra Davi, que ele estava ali simplesmente para espiar a terra, a fim de atacar os moanitas. Então, assim, a gente vê que a pessoa, quando ela é desconfiada, quando ela não é confiável, ela acaba desconfiando e não confiando no outro, né? Aquilo que ela tem em si, ela acaba projetando na vida de outras pessoas, e a gente vai ver aqui a consequência que isso acaba acarretando, né? Porque ele acaba humilhando ali esses homens, esses mensageiros, né? Arrancando a barba deles. E a barba naquela época era uma coisa honrosa, né? Era a honra do homem. Rasgou-lhe as vestes deles, como quem ali se trata um escravo, e mandou eles de volta para Davi. Isso se acendeu uma ira em Davi, ao ponto de se tornar uma guerra civil e ao ponto de morrer milhares de pessoas. Muitas pessoas morreram por conta de uma má interpretação. Então, que a gente possa, nesse contexto, né, ver o que Deus quer falar conosco, que aprendizado importante a gente pode trazer para mim e para a sua vida. Então fique conosco até o término dessa mensagem, em nome de Jesus, pois eu creio que Deus vai falar poderosamente com você. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon. O seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos sírios de Bet-Reob, e dos sírios de Zoba 1.000 homens do rei de Maca, e 12.000 de Tobe. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha, à entrada da porta, e os sírios de Zoba e Reobe
e os homens de Tobi e Maca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou-o a Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadazer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadazer, marchava diante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel. E Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 de cavalos. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer os filhos de Amon. A gente vê aqui que um conselho, né, ruim traz aqui severas consequências, né, para um povo, para uma nação. Enfim, o povo acaba pagando o preço. E a gente vê aqui que eles interpretaram mal, né, os sentimentos de Davi e caluniaram junto aos herdeiros do trono dos amonitas, né? Segunda coisa, ofenderam os mensageiros do rei. Terceiro, e só conseguiram ganhar o quê? A inimizade de Davi. Provocaram uma guerra civil. Perderam muito dinheiro, né? Tendo que contratar os arameus, os sírios, e por fim, acabaram todos perdendo, né? E perderam muitas vidas em prol do que? De ter seguido um conselho ruim, né? Ter dado ouvido ali a pessoas que verdadeiramente... E pior, pagaram o mal com o bem. Não, pagaram o bem com o mal. E a ofensa deles foi tão grande, né, que aquele negócio ali, pelo que dá a entender aqui no contexto, era tão sério que eles fizeram contra os mensageiros ali, que Davi fala para eles ficar numa cidade ali que não era a cidade deles de origem, até eles se reconstituírem, a barba crescer, para que eles retornassem. Porque fato é que eu acredito que isso marcaria aqueles homens de uma forma desonrosa, traria algo sobre a vida deles. Então, eles sabiam que eles estavam fazendo contra aqueles homens era algo muito sério, era algo que ofenderia, né? E essa foi a intenção deles, né? Eles realmente não souberam ter sensibilidade para poder reconhecer que aquele ato era um ato de bondade e não ali uma... Mas eu vejo assim, né, que no decorrer desses capítulos aqui da história de Davi, isso aconteceu em alguns momentos, né? Quando também ali, lá naquele contexto atrás, aquele chefe do exército de Saul também teve lá foi visitar Davi, ali eles também interpretaram dessa forma, Abner. Então, Abner, né? Então eu acho assim que era um período muito hostil, as pessoas tinham muita hostilidade, né, no coração, estavam sempre ali se defendendo, na defensiva, sempre achando que as pessoas queriam tirar vantagem. E a gente para e pensa, né, será que aquele tempo é diferente desse tempo? Se a gente for parar para pensar, a gente fala, nossa, quão semelhança temos, né, com aquela época, porque hoje em dia, sim, a pessoa chega, às vezes isso acontece muito com ministérios, né?
Aí a pessoa chega para ajudar um outro ministério, a pessoa pensa, né, que qual será a intenção, né? Será que ele quer ser líder daqui né? Aí já começa a criar um monte de coisas na cabeça, quando na verdade, né, é um povo só. Tudo é o povo de Deus, então se a gente julga pela aparência, né? Antes de conhecer a pessoa, Sim. saber se verdadeiramente é aquilo, não, mas sempre leva, não pelo lado bom, mas pelo lado negativo, né? Então nós também, né, como cristão, a gente tem que trazer o nosso olhar, né, para as coisas boas. Sim. Né? A pessoa fez um gesto nobre, né, um ato que merece ser reconhecido, a gente olhar com bom agrado, nunca, sabe, desdenhar, achar que fulano está fazendo isso por interesse. E se ela tiver, assim, a responsabilidade, né, a consciência recai sobre ela. Sim. Né? Porque ela está fazendo isso contra quem? Contra uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem princípio, que tem caráter. Então, nós devemos fazer a nossa parte, confiar, né? Não importa quem seja, mas a gente tem que sempre dar crédito às pessoas, né? E é lógico que isso vai gerar consequências, né? A gente pode se machucar, pode se ferir, mas não é por conta de a gente ter sido machucado lá atrás, ser ferido lá atrás, que nós não vamos dar crédito para aquelas pessoas que estão se achegando a nós, senão a gente vai estar sempre repelindo. Vai estar sempre armado, né? Sempre... Se você ver Jesus, a Aninha tá dando tchau pra gente. Se a gente for ver Jesus, olha que Jesus passou por tantas situações que ele passou com o povo, né? E assim, ele não expeliu ninguém, pelo contrário, sempre trazia para perto. Então que a gente venha ter os nossos olhos voltados para Cristo, né? E aprender com ele, que é manso, humilde de coração e que detém toda a sabedoria em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, perante a Tua presença nessa hora, para lhe agradecer, ó Deus, por mais um dia na Tua presença, por essa luz que irradia o nosso dia, pelo cântaro dos pássaros, por estarmos, Senhor, alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, se alimentando a cada dia, Senhor, da Tua santa palavra. Pai, que essa palavra faça, Senhor, fluir em nós e através de nós, trazendo, Senhor, entendimento que nós devemos olhar as pessoas com bom agrado, com bons olhos, nunca com desconfiança, com pesar de coração, achando que essa pessoa está querendo nos causar um mal. Não, Senhor, nós aprendemos aqui que quando a gente deixa se levar por um sentimento de ira, de ódio, de inveja, isso traz dissensões, traz divisões, traz guerras, traz tribulação, Pai. Que a gente venha ter sabedoria que não vem dessa vida terrena, mas que vem do alto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz, Senhor, a bondade ao nosso coração, que a gente possa ser mais amoroso com o próximo, mais recíproco, Senhor. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.